Bom dia, meu nome é Delizar Cordeiro, sou estudante do primeiro período de Engenharia Civil e estou aqui para falar sobre o meu PIC. Eu vou falar sobre a implantação de hidrelétricas no Brasil, como exemplo a hidrelétrica de Laranjal do Jari, a qual eu fiz parte do empreendimento e trabalho no ramo há 10 anos e acho muito interessante. O que é uma usina hidrelétrica ou uma central hidrelétrica? É um complexo de projetos de engenharia civil, elétrica, mecânica, hidráulica, estrutural, geotécnica, de computação, de controle, de automação ambiental, florestal, de solos, de fundações, de materiais, etc. Então vocês veem que uma hidrelétrica engloba muita coisa na engenharia. Essa hidrelétrica é um conjunto de obras e de equipamentos que tem por finalidade produzir energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio. As usinas hidrelétricas funcionam através de pressão da água, que gira na turbina, transformando a energia potencial em energia cinética. Depois de passar pela turbina, o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica, através de fios e cabos. A energia é distribuída e antes de chegar nas casas e comércios é transformada em baixa tensão. Uma usina hidrelétrica é um complexo arquitetônico, um conjunto de obras e de equipamentos que tem por finalidade produzir energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio. As centrais hidrelétricas geram, como todo empreendimento energético, alguns tipos de impactos ambientais, como alagamento das áreas vizinhas, aumento do nível de rios. Em algumas vezes pode mudar o curso do rio represado, podendo ou não prejudicar a fauna ou a flora da região. Todavia, é ainda um tipo de energia mais barata do que os outros, como a energia nuclear, e menos agressiva ambientalmente do que a do petróleo ou do carvão. A viabilidade técnica de cada caso deve ser analisado individualmente por especialistas em engenharia ambiental e especialistas em engenharia hidráulica, que geralmente, para seus estudos e projetos, utilizam modelo matemático, modelos físicos e modelos geográficos. Quais são os objetivos de uma hidrelétrica? O objetivo é que a água represada possui energia e potencial gravitacional, que se converte em energia cinética. Essa energia cinética é transferida às turbinas, que movimentam o gerador, e o gerador, por sua vez, converte essa energia cinética em energia elétrica, a qual será enviada através dos condutores ao seu destino. Após sua produção, a energia elétrica passa por transformadores, que preparam-na para ser transmitida. Durante a transmissão, parte dessa energia é perdida, sob a forma de calor, que aquece a linha de transmissão, para chegar ao usuário final. A energia elétrica passa novamente por transformadores, que a preparam para ser usada. Finalmente, ao chegar ao usuário, ele pode transformá-la em outras formas de energias, como, por exemplo, energia sonora, ao ligar um aparelho de som, transformar em energia luminosa, quando se acende uma lâmpada, ou mesmo deixamos alguns aparelhos no modo de stand-by. Observe que não é tão fácil a produção de energia elétrica, além do que demanda muito trabalho e consumo de água represada. As vantagens da construção da hidrelétrica é que não ocorre emissão de gases ou poluentes significativos no processo da geração da energia, uma fonte de energia renovável. A água represada pode, dependendo do projeto, ser usada para irrigação de plantações nas proximidades da usina. Através da represa é possível regular a vazão do rio. Custo operacional baixo, pois as usinas atuais são automatizadas. Como não há uso de combustíveis fósseis como gasolina ou diesel ou gás, os preços da energia elétrica
gerada para o consumidor final não sofre grandes alterações, pois não há influência de aumento de preço desse tipo de combustíveis fósseis. E como você encaixa a engenharia civil nesses parâmetros e a hidroelétrica nesses parâmetros que estamos estudando agora no primeiro período? Na administração, nós falamos que os princípios da estratégia e da organização, noções de gestão empresarial, envolvendo as funções administrativas e recursos para planejamento, alocação de recursos, coordenação e controle do empreendimento na engenharia civil. Ou seja, tudo isso, todo esse projeto ele demanda de uma grande administração para ele poder ser concluído. Então você tem a organização toda, a administração do escritório, de contratação, você envolve muita mão de obra, muito pessoal. Então você tem que ter uma boa administração e aplicar essa boa administração num empreendimento desse, que é um empreendimento de médio e grande porte. A comunicação e expressão aplicada às grandes áreas da engenharia civil. Todo ser humano tem suas necessidades, uma delas é a comunicação. Estabelecer uma relação comunicativa e de suma importância para a sociedade, onde abrangem várias áreas, inclusive a engenharia civil. O mercado está cada vez mais concorrido e necessitando de profissionais qualificados que saibam se expressar e apresentar suas ideias de formas claras. O engenheiro civil tem um papel fundamental no desenvolvimento de um país. Ele desempenha um trabalho decisivo e sempre deve estar interagindo com os meios de comunicação como a internet, jornais, revistas e livros para desenvolver seu vocabulário. Mas esta área de engenharia vai muito além das exatas. Um bom profissional deve ter raciocínio lógico bem aguçado e este não é desenvolvido somente na matemática, mas também na leitura e na aprendizagem de outros idiomas. Aí está a grande importância da comunicação na vida deste profissional, que sempre estará buscando e inovando seus conhecimentos. Então, o profissional de engenharia civil ele tem que estar sempre se atualizando, sempre se comunicando, para poder estar sempre bem interagido, falar bem, participar de reuniões, de decisões de empreendimentos. Então, é muito importante que seja um profissional comunicativo. A geometria analítica no universo da engenharia civil. A aplicação da geometria analítica na engenharia civil, de uma forma geral, é constantemente presente no cotidiano de um engenheiro. Uma de suas aplicações é o uso de vetores em guindastes, pontes, elevadores, automóveis, dimensionamento de vigas, treliças e vários outros. Aqui na obra é constantemente usado a geometria analítica. Por quê? Porque tudo aqui demanda de cálculo, todo levantamento de peso que a gente faz aqui, que usa guindaste, a gente tem que ter muito cuidado, tem que analisar, tem que calcular para que não ocorra nenhum tipo de acidente. A gente tem que verificar o peso da peça, a capacidade do equipamento, o raio de alcance, qual é a curva que essa peça vai fazer, para que não haja nenhum tipo de acidente e para que a gente possa trabalhar com segurança, que é muito importante. A introdução da engenharia civil aplicada às grandes áreas da engenharia civil. A disciplina de introdução à engenharia civil é aplicada na elaboração de documentos que o engenheiro responsável deve ter para a execução de um empreendimento, como os registro no CREA, anotação de responsabilidade técnica, licença de instalação, que são as LIs, licença de operação, que são as LOs, dentre outros. Ou seja, para a execução de um empreendimento existe uma lista de documentação e ritual a ser cumprido para o andamento do mesmo. Tem os documentos de impacto ambiental, tem as licenças, outorgas, outorga de poço, por exemplo, a gente tem que abrir poço nas obras para poder, por causa da demanda do pessoal. Então
São várias documentações que participam desse empreendimento aí. A matemática aplicada às grandes áreas da engenharia civil. A matemática, tão quanto a geometria analítica, é importante. As mesmas formas. A gente utiliza da demanda de cálculos matemáticos para túneis que fazemos aqui nas barragens, entendeu? A matemática tem se tornado indispensável para o cotidiano do ser humano, ao todo. Ela desempenha um papel fundamental de importância de âmbitos da sociedade, desde uma simples compra de um produto até as mais complexas situações do cotidiano. A matemática ela é usada o tempo todo por nós, então na engenharia ela não é diferente e ela é muito, muito usada, então ela é de extremo e fundamental ao nosso curso. A química geral aplicada às grandes áreas da engenharia civil é muito aplicada no meu tipo de obra, por exemplo, em outras grandes obras. Mas o nosso tipo de obra a gente tem uma demanda de concreto muito grande, então a gente tem um laboratório de concreto dentro das obras e para fazer análise do concreto, análise de resistência do concreto. A gente tem análise de resistência de solo, mesmo quando é um barramento de argila, a gente tem análise do solo para verificar. Então a gente usa muitos produtos químicos para secagem do concreto, para aditivo de concreto, ou para o concreto secar rápido, ou para o concreto ter uma secagem mais devagar. Por exemplo, quando a gente está trabalhando em uma área igual Belém do Pará, onde ocorre uma demanda muito grande, o calor é muito alto, e a gente tem uma usina de concreto muito distante do barramento, a gente acaba tendo que colocar um aditivo para que o concreto ele não seque tão rápido, para não ocorrer essa secagem dentro do caminhão bitoneira. Ou até mesmo a gente tem a central de gelo na obra para poder misturar o gelo ao concreto para que o concreto permaneça mais tempo sem endurecer. Então isso tudo é a química que nos ajuda, que nos auxilia nessa parte aí. A tecnologia e sociedade aplicada nas grandes áreas da engenharia ambiental. Bem, a tecnologia e sociedade é o hoje, né? A tecnologia hoje é fundamental para tudo. Nos ajuda, nos auxilia a tornar a construção civil menos artesanal e dependente de eficiência de cada operário. Na obra está entre os objetivos de novos métodos construtivos que estão sendo utilizados pelos construtores, usando sistemas construtivos que dependem menos da eficácia da mão de obra e de quebra tornam atividades mais rápidas e baratas, exigindo investimento inicial das empresas envolvidas no processo. O que acontece? A gente hoje usa muito, a gente tem o AutoCAD aí, que é um apoio muito grande ao pessoal da engenharia, tem tudinho, tem o pessoal que faz topografia, utiliza muito sistemas tecnológicos, então ela está muito presente aí no nosso trabalho também. Em processos de admissão, em um contexto geral, assim, a tecnologia está presente 90% do tempo aí, do setor administrativo aí de uma empresa. Qual é a conclusão disso? As usinas hidrelétricas são necessárias para a produção de energia. Impede que ocorra alagamento em regiões propícias. Esses empreendimentos, tanto de pequeno quanto de grande porte, eles produzem impactos ambientais. O grau do impacto é diretamente relacionado com o modelo da mesma, local, tamanho de implantação de uma hidrelétrica para outra. Bem, eu tenho a dizer aí que é um empreendimento muito interessante, é um empreendimento muito grande que a gente trabalha aí e que a gente participe e vê o dia a dia toda
esse material aí que a gente estudou no primeiro período está constante na nossa vida aqui, que é na construção desse empreendimento, que é as pequenas centrais hidrelétricas e as hidrelétricas de médio e grande porte. Então espero que vocês tenham gostado da apresentação. Um abraço e a gente se vê no próximo período.